Sabe aquela ideia de que a gente precisa conquistar as coisas na vida? E se a salvação não funcionasse assim? E se fosse, na verdade, um presente? É exatamente essa questão por trás do sola gratia, ou somente a graça. Uma ideia, nossa, revolucionária da reforma protestante, que, olha, muda tudo. Pois é, essa pergunta ela não é nova, não. Ela está no coração de debates teológicos assim há séculos. E a sola gratia, ela chega com uma resposta, e que resposta? Bem poderosa. Então tá, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Para a gente entender de verdade por que a graça é tão, mas tão central, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender qual é o problema que ela resolve. Ou seja, como é que os reformadores enxergavam a condição humana? Eles chamavam isso de depravação total. É uma visão bem forte, muito influenciada por Agostinho, sabe? Um dos grandes pensadores lá do início da igreja. Basicamente, a ideia é que a nossa vontade humana, ela está, digamos, presa ao pecado. E se ela está presa, fica impossível para qualquer pessoa, por conta própria, dar o primeiro passo para se salvar. Olha, essa metáfora ela é forte, né? Pode até ser um pouco chocante, mas ela ilustra a ideia central de um jeito muito claro. A questão não é que alguém está se afogando e só precisa de uma mãozinha para sair da água. Não. A imagem é de alguém que já está sem vida no fundo do mar. Para essa pessoa ser salva, a iniciativa, o poder, tudo tem que vir de fora. Não tem outra forma. Beleza! Então, se o cenário é esse, de total incapacidade humana, qual é a saída? Como se resolve isso? É aí que os reformadores entram com uma resposta que era, na época, radical. Sola gratia. Vamos ver direitinho o que isso significa. Traduzindo, salvação não é tipo um salário que se recebe no fim do mês por ter se comportado bem. Também não é uma troca, sabe? Eu faço isso, Deus faz aquilo. Nada disso. É um presente, um dom, de graça, que vem direto do caráter de Deus, da generosidade dele. Essa historinha do Napoleão é fantástica, né? Porque ela vai direto ao ponto. Pensa bem, misericórdia ou graça só faz sentido porque a gente não merece. Se a gente merecesse, o nome não seria graça, seria justiça. Simples assim. E essa passagem de Efésios uau, é o resumo de tudo. O ponto-chave aqui é que cada pedacinho da salvação, inclusive a própria fé que a gente tem para acreditar nisso, é apresentada como um presente de Deus. Isso, na prática, tira qualquer motivo para a gente se achar, para ter orgulho, sabe? Porque nada veio da gente. Tá, mas como é que essa graça funciona na prática? E é aqui que a coisa esquenta. A gente chega no debate central de toda essa história, na salvação. Deus age sozinho ou tem uma participação humana, uma cooperação? Essa discussão toda gira em torno de duas palavras que parecem complicadas, mas não são: monergismo e sinergismo. Monergismo vem de mono, que significa um, ou seja, uma única vontade agindo. Já sinergismo vem de sinergia, cooperação, duas ou mais vontades trabalhando juntas. São duas maneiras completamente diferentes de enxergar a salvação. E essa tabela deixa tudo bem claro. Olha só, na visão reformada, que é monergista, o papel humano é passivo. A pessoa não pode fazer nada até que Deus a regenere. Já nas visões sinergistas, como a arminiana e a católica romana, a coisa muda. Deus dá o primeiro passo, ele oferece a graça, mas essa graça capacita a pessoa a escolher, a cooperar com ele. Olha, por muito, muito tempo, essas diferenças causaram divisões enormes, sabe? Briga mesmo. Mas, felizmente, nas últimas décadas, a gente tem visto esforços bem grandes para tentar encontrar um ponto em comum, para construir pontes. E um exemplo disso é esse documento de 1999. Foi um marco de verdade, porque a intenção era justamente essa: superar séculos de desconfiança entre luteranos e católicos. Mostrar que, olha, talvez aquelas acusações pesadas da época da Reforma já não façam mais tanto sentido hoje em dia. E essa citação do documento mostra a essência do que eles concordaram. Presta atenção. Juntos confessamos. Somente por graça, e não por causa de qualquer mérito de nossa parte. Ou seja, os dois lados concordam que a base de tudo é a graça. É um ponto de partida em comum gigantesco. Mas claro, isso não quer dizer que todas as diferenças sumiram. A declaração é honesta sobre isso. As ênfases continuam diferentes. Para os luteranos, a justificação é tipo um juiz batendo martelo, declarado justo. Para os católicos é mais um processo, uma transformação que acontece ao longo do tempo. E essa diferença de foco, essa nuance, ainda gera muita conversa.
Ok, a gente falou de história, de teologia. Pode parecer tudo muito abstrato, né? Mas a verdade é que essa doutrina da graça somente tem um impacto enorme, um impacto real na vida e na fé de qualquer pessoa. Pensa só nas consequências práticas disso. Primeiro, acaba com qualquer motivo para orgulho, porque se tudo é um presente, não tem do que se gabar, certo? Segundo, dá uma segurança incrível, porque a salvação não depende do nosso desempenho, que um dia tá bom e no outro nem tanto, mas sim da obra de Deus. E terceiro, muda totalmente o jeito de ver as boas obras. Elas deixam de ser uma tentativa de pagar pela salvação e se tornam uma resposta, uma celebração cheia de gratidão por um presente que já foi recebido. E essa frase do breve catecismo de Westminster, ela resume perfeitamente o objetivo final que o Sola Gratia aponta. O propósito da vida passa a ser glorificar a Deus e curtir a presença dele, aproveitar esse relacionamento justamente por causa desse presente maravilhoso que foi recebido. No fim das contas, a sola gratia vira a nossa pergunta de cabeça para baixo. A questão deixa de ser o que eu preciso fazer para ser salvo e passa a ser, agora que fui salvo por um presente tão incrível, o que eu posso fazer em resposta? E essa, sim, é uma pergunta que continua a transformar vidas até hoje.